E aí, oitavo ano, tudo bem? Tudo bem? Espero que sim. Bom, é o seguinte, para hoje, o que temos para hoje? Para hoje a gente tem o seguinte, a gente vai começar a falar do plano cartesiano. Vocês vão ser apresentados ao plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano é um sistema de coordenadas. O que é um sistema de coordenadas? Vocês já devem ter visto algum filme lá que tinha alguma coisa sobre exército, e aí tinha um submarino, ou um navio, ou um avião. E em algum momento, com certeza, nesse veículo tinha um radar, e nesse radar era uma coisinha verde redonda que ficava fazendo barulhinhos enquanto um círculo ia aumentando de dentro para fora. Aquilo é um sistema de coordenadas. Por quê? Porque ele está te dando posição, a posição de um objeto, pode ser outro avião, pode ser o Godzilla, pode ser o que for. Ele está te dando a posição de um objeto com base em informações dentro daquele planinho ali. Se você já parou para prestar atenção, e eu espero que sim, no planisfério, nas aulas de geografia, e nas de história também deve ter alguma coisa relacionada a isso quando pega algum mapa antigo, o planisfério ele é todo dividido com aquelas linhas imaginárias. Aquelas linhas imaginárias, que a gente fala de latitude e longitude, elas nada mais são do que coordenadas. Se você, por exemplo, pegar um alfinete no planisfério e botar sobre o Brasil, espetar o Brasil com um alfinete, você vai, obviamente, estar espetando um lugar do Brasil com aquele alfinete, óbvio. Mas se você quiser saber exatamente onde, vão haver coordenadas dentro do planisfério que vão te dar aquilo. Um valor para latitude e um valor para longitude. Esse cruzamento de informações vai dar o lugar exato, onde cruza aqui, ó, vai dar o lugar exato de onde você está com o seu alfinete. Quer um exemplo mais prático que você vai ver com toda a facilidade do mundo? Google Maps. Abre o Google Maps e bota aquela marcação de alfinete em qualquer endereço que você quiser. Aquela marcaçãozinha, aquele alfinete em vermelho do Google Maps, que é assim, ó. Eu acho que ele é assim, não lembro ao certo, é alguma coisa assim, uma bolinha aqui assim, ó. Quando você marcar isso no Google Maps, você vai ver que em algum lugar ele não vai te dar o endereço, ele não vai te dar a rua ou o bairro, o CEP, ele não vai te dar isso. Ele vai te dar dois números, geralmente são números muito grandes, ele vai te dar dois números que estão te dando a localização daquele lugar. Esses dois números são o quê? São localização com base no sistema de coordenadas que está levando em conta essas linhas imaginárias. Quando você cruza duas linhas imaginárias, uma na horizontal e outra na vertical, quando você cruza elas, o cruzamento delas é o ponto que você quer, que você marcou. E como é que funciona isso aqui no plano cartesiano? Da mesma forma. Ah, então esse cruzamento aqui é o ponto que eu quero. Não. O plano cartesiano é meu guia. Os pontos que a gente vai aprender a marcar estão espalhados por aí. Certo? Tanto que está tudo numerado. Mas antes de começar, vamos apresentar o plano cartesiano. O plano cartesiano é um plano, tá? O bidimensional, que tem duas dimensões, ele é um plano composto por duas retas numéricas. Aqui eu fiz as retas dos números inteiros. Porém, essas retas estão contendo dentro delas, escondidas, os números racionais, irracionais, os números reais todos. Tá? Como assim? Nessas minhas duas retas, eu estou andando de 1 em 1, né? 0, 1, 2, 3. Mas não quer dizer que não tenha valores aqui no meio, eles estão ali no meio. Tá? Bom, outra coisa importante, antes de eu começar a dar o nome aos bois aqui, é que nessas duas retas é importantíssimo que em cada reta a distância entre as marcações seja a mesma. Como assim a mesma? Lembra que eu perturbava vocês por causa de reta numérica? Que eu falava assim, gente, do 0 para o 1, se você marcou essa distância, do 1 para o 2 tem que marcar a mesma distância. Não pode ser essa distância do 0 para o 1 e do 1 para o 2 ser essa distância aqui. Não faz sentido, tem que ser a mesma distância. Você tem que seguir. Essa reta horizontal é uma reta numérica, tem que marcar a mesma distância. A reta vertical é outra, marca a mesma distância. Tá? Professor, posso marcar uma distância na vertical e uma na horizontal? Tipo assim, na vertical os valores estão a 1 palmo de distância um do outro. E na horizontal eles estão a essa distânciazinha. Posso fazer isso? Pode. O que não pode é na mesma reta você mudar. Tá? E outra observação é que aqui eu estou marcando de 1 em 1. Você pode marcar do jeito que você quiser, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de meio em meio,
O que você quiser, o que for facilitar com os valores que você vai trabalhar. O que for te facilitar, você faz. Só não pode distorcer o treco, tá? Agora vamos nomear. Essas duas retas numéricas são retas numéricas, claro, já falei, mas elas têm nomes, tá? Elas são eixos. Eixos porque elas são nossos guias, elas vão guiar o que a gente vai fazer aqui. Então, ó, esse eixo aqui é o eixo das... Se prepara porque o nome é esquisito. Abscissas. Certo? Abscissas. Você, se esqueceu o nome, o que me facilita, é ridículo eu falar isso, mas o que me facilita é pensar em abismo. Abscissa, abismo. Só por causa do AB. Tá? Por que abismo? Porque você está andando e nada cai. Certo? Então o eixo das abscissas é o eixo horizontal. E o vertical é o que eu chamo de eixo... Eu não, né? Chama-se das ordenadas. Ok? Então, o eixo das abscissas horizontal, eixo das ordenadas vertical. Tá? Repara que o plano cartesiano ele está dividido em 4 partes. 4 partes que chamamos de quadrantes. Então, eu vou ter o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Qualquer um deles é o primeiro? Não. Tem um cara certo. E ele vai aumentando em sentido anti-horário. Então, ó, o primeiro quadrante é o quadrante em que todos os valores são positivos. É esse cara aqui, ó. Como assim todos positivos? Ué, ele está na direção dos positivos aqui, ele está na direção dos positivos aqui. Ele é o primeiro quadrante. No anti-horário, eu vou ter o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Mas o que você precisa ver aqui? Você precisa saber o seguinte, ó, que no meio, o meio sempre vai ser o cruzamento do zero vertical com o zero horizontal. O zero das duas retas ele bate um em cima do outro, sempre. Então o zero das duas retas coincide de estar no mesmo lugar, tá? Esse cara eu chamo de origem. Lembra que eu falei com vocês, lá na reta dos números inteiros, que o zero deixava de ser o início e passava a ser a origem da reta? Porque ao invés dele ser tipo números naturais, que é do zero para cima, ele passa a ser do zero para os lados. O zero passa a ser a origem, né? Olha o nome desse ponto aqui, origem. Cruzamento dos dois zeros. Certo? Outra coisa que vocês precisam saber que não é nome é o seguinte, essas duas retas elas formam 90 graus uma com a outra. Como assim? Elas estão exatamente em pé. Elas não podem estar assim, não podem estar na diagonal, tá? Não pode estar assim, tem que estar exatamente em pé. Certo? Senão dá problema, tem que estar exatamente assim. Tá? E tinha mais alguma coisa para eu falar? Ah, sim, tinha. Mas o que eu vou falar agora já é outro passo, eu vou precisar apagar isso aqui tudo, menos o plano cartesiano. Tá? Então olha só, o que eu vou apagar é isso aqui, ó. Eu vou apagar, eu vou mostrar isso aqui. Vou apagar toda a parte vermelha, aí o vídeo está gravado, se tu precisar, é só voltar que vai estar tudo gravadinho aí, tá? Tá aqui, ó. Bom, como funciona o sistema? Ah, outra coisa que funciona também é a batalha naval. Se você já viu lá no Bondinho e Companhia, pelo menos, como é que funciona a batalha naval, você já sabe mais ou menos como é que funciona isso aqui. É igualzinho, tá? Como é que funciona isso aqui? Eu lido com pontos, e esses pontos, eles são dados por coordenadas, por duas coordenadas. Essas duas coordenadas representam os eixos. Então, vão ser valores, um valor representando o eixo horizontal e o outro valor representando o eixo vertical. Como isso vai funcionar? Eu vou botar alguns pontos aqui e você vai entender que a gente até viu uma coisa com essa mesma cara aqui. E sim, vamos relacionar as duas coisas. Ó. Como é que vai funcionar? É o seguinte, o primeiro valor do teu par, aqui eu tenho 4 pares ordenados, tá? O primeiro valor do seu par ordenado, ele representa o eixo horizontal. Então, o primeiro valor do seu par ordenado, ele estará no eixo horizontal. E o segundo par, ele representa alguém do eixo vertical. É sempre essa ordem, isso não pode mudar.
Primeiro horizontal, segundo vertical. É um par ordenado. Ordenado, par ordenado. Lembra aí o que é par ordenado? Lembrou? A gente vai juntar as duas coisas. É um par ordenado porque a ordem importa. O primeiro é sempre daqui e o segundo é sempre daqui. Como é que isso vai funcionar? Você vai fazer o seguinte, ó, vamos olhar para o primeiro par ordenado. 3 e menos 2. O 3, o primeiro valor, ele é o da horizontal. Ele está aqui, ó, 1, 2, 3. E eu vou andar com ele nessa direção, ó, na direção do 3 eu vou andar com ele na vertical, 2 casas para baixo. Eu vou andar para o menos 2. Então ele vai fazer esse trajeto aqui, ó, deixa eu marcar de azul. Ele está no 3, ele vai andar 2 casas para baixo. Ele não vai andar 2 casas assim, ó, não. Ó, ele não vai andar assim, tá? Não é assim. Ele vai andar para baixo ou para cima. É direção vertical. Vertical não é torto, não é diagonal. Vertical é em pé. É na mesma direção desse cara aqui, tá? Mesma direção, não, desculpa. É paralela a esse cara aqui. Então, ó, o 3, ele vai descer até o menos 2. Ele vai descer até a altura do menos 2. Opa, passei do menos 2. Cadê o menos 2? Está aqui? Vou levar o menos 2 até aquele cara lá, ó. Ah, então, ó, o 3 eu desci até a altura do menos 2. Está aqui. Tá, ó, 3 eu desci até a altura do menos 2. Aqui está meu ponto. Beleza? Qual é o segundo ponto? 1 e 4. Ou seja, eu vou buscar o 1 na horizontal, ó, 1 na horizontal. Em cima do 1 na direção vertical, eu vou andar 4 casas positivas. Ó. 1, eu vou subir. Vou subir 4 casas. Ó, ó. Opa, cheguei na altura do 4. Está aqui meu segundo ponto. É assim que isso funciona. Terceiro ponto, 0, 1. Ah, na direção horizontal eu vou parar no 0. E na direção do 0 eu vou subir ou descer quantas casas? Vou andar uma unidade na direção positiva. Então na direção do 0 eu vou andar uma casa para cima, para o positivo. Ele vai estar exatamente aqui em cima da reta, ó, na marcação do 1. Tá? E o último ponto é o menos 4, 0. Ou seja, na horizontal eu vou achar o menos 4 e na direção do menos 4 eu vou movimentá-lo quantas casas na vertical? Nenhuma. Então ele estará exatamente aqui em cima, ó, da minha reta horizontal. Tá? É assim que esse sistema funciona. É dessa forma. Professor, você fez um pontilhado aí. Esse pontilhado faz parte do ponto? Não, não faz parte do ponto. Ele é o que a gente chama de âncora. Tá? A âncora é um guia para a gente saber que o ponto está saindo de determinado lugar. Como assim? Olha só. Vamos dizer que você pega uma folha em branco, tipo um quadro, uma folha em branco, e simplesmente chega aqui e fala assim, ah, ó, vou marcar um ponto aqui. Quais são as coordenadas desse ponto? Fica difícil você saber. Fica difícil você olhar, porque assim, ó, se você for olhar na direção aqui, ele está mais ou menos próximo do 5, e aqui ele está mais ou menos próximo do menos 4. Mas que valor é? Não sei que valor é. Eu não sei se a pessoa fez torto sem querer, eu não sei, sabe? Eu não sei como é que é. Então a gente faz a âncora, porque por mais que a gente faça o ponto fora do lugar, não é para fazer fora do lugar. Estou dizendo que acontece, a gente não é máquina para fazer 100% certo. Por mais que eu faça o ponto meio torto, eu vou saber de onde ele veio porque eu tenho a âncora para dizer de onde ele veio. Então, por mais que, ó, vou fazer um exagerado, tá? Ó, por mais que eu tenha, esse ponto aqui, ó, ele é o 4 menos 5. Aí eu vou falar assim, pô, mas ele não está na direção do 4 nem na do menos 5. Aí tu vai falar, não, mas olha só, eu fiz as âncoras, ó. Aí as âncoras vão estar assim. Aqui eu fiz exagerado, tá? Para você ver que por mais que você faça torto, você fez torto. Completamente torto aqui, isso é eu, né? Mas só dando um exemplo. A pessoa fez completamente torto. Se tiver a âncora, por mais que esteja torto, você sabe que esse ponto significa que ele veio do 4 e que ele veio do menos 5.
tá? Em que caso não vou fazer âncora? Quando você faz no computador, tem programas para isso, você não precisa fazer âncora, porque o computador, sim, ele é uma máquina, ele é preciso, ele vai te dar certinho a marcação. Não vai nem fazer âncora, tá? E tem um tal de um papel, tem um papel quadriculado, que pode ajudar vocês a treinar isso aqui, certo? E tem o papel milimetrado. O papel quadriculado é uma folha comum, que ela é toda cheia de quadradinhos do mesmo tamanho, tá? É tipo a tua folha de caderno, mas imagina que você pegou as linhas, copiou e colou assim na outra direção. Fez vários quadradinhos. Esse é o papel quadriculado. O milimetrado é um mais caro, tá? Normalmente é uma folha branca com várias linhas amarelas escuras. Só que assim, cada linha está distante uma da outra 1 milímetro. Então ele é todo malhado. E aí tem régua tanto embaixo, tanto na direção horizontal quanto a vertical. É exatamente um plano cartesiano, tá? Só que é como se fosse isso aqui, ó, só essa parte aqui do plano cartesiano, só a parte positiva. E ele já está todo divididinho. É como se eu tivesse âncoras espalhadas em todo quanto é lugar. A âncora já está lá, é só você marcar o ponto. É um papel legal para você treinar isso também, tá? Então é assim que funciona, beleza? Deixa eu apagar isso aqui que está um ponto completamente ruim, tá? Primeiro ponto, primeiro valor da coordenada, primeira coordenada, é sempre o da horizontal, é sempre o das abscissas. O segundo é sempre o das ordenadas. Como é que funciona? Vejo, né, o ponto das abscissas que eu quero e na direção dele eu vou andar na vertical a quantidade de casas que tiver na segunda coordenada. É assim que vai funcionar, beleza? Agora, já que vocês já conhecem o plano cartesiano, eu vou apagar isso aqui e vou relacionar, que é o que eu quero fazer agora, preciso fazer agora, com outra coisa que lidamos com pares ordenados. Que coisa é essa? Equação de duas variáveis. Então, olha só, eu vou pegar um de cada, tá? Eu vou pegar uma equação de duas variáveis e eu vou pegar um sistema de equação. Você vai fazer e eu vou só corrigir. Como é que vai funcionar isso aqui no sistema de coordenadas? Desculpa. Como é que funciona o plano cartesiano com as equações de duas variáveis? Vou te dar uma equação muito simples porque eu quero que a gente faça rápido, tá? Olha só. A mais B igual a 5. Essa é a equação de duas variáveis, tá? Eu vou te dar aqui o conjunto universo, são racionais para o primeiro e irracionais para o segundo. Irracionais, tá? Qual vai ser a ordem de resolução? Lembra que a gente falou na última aula? Que quando eu tenho um problema, a gente vai saber qual é a ordem. Ou eu vou te dizer qual é a ordem. Caso no problema não esteja claro e eu não te diga qual é a ordem que você vai dar, você pode escolher uma ordem, tá? E aí sugerimos, dependendo de como for, que a letra anterior do alfabeto seja a primeira e a letra posterior seja a segunda. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu quero que a ordem de resolução seja essa aqui, ó, A e B, certo? Então, todas as tuas soluções, elas serão pares ordenados, em que a variável independente vai ser A. E aí, para cada A, tu vai descobrir um valor de B, certo? Antes de você começar a fazer relacionando, vai ser o seguinte, ó. No plano cartesiano, o eixo horizontal significa o eixo das variáveis independentes, dos valores das variáveis que vem primeiro. O eixo vertical significa os valores das variáveis dependentes, que vem depois, tá certo? Então faz o seguinte, acha 5 soluções para essa equação. 5, as que você quiser, tá? Lembrando que cada solução é um par de valores ordenado. Então você vai dar uma pausa, achar 5 soluções e já tenta marcar 5 soluções no plano cartesiano. Professor, não desenhei o plano cartesiano. Faz agora, faz com a régua. É melhor, tá? Então dá uma pausa aí e faz. Vamos lá? Ó, vou fazer uma pequena tabelinha aqui, tá? A e B. Então eu vou escolher os valores de A e para cada valor de A eu vou ter um valor de B relacionado. Então, ó, 0, 1, menos 1,
2 menos 2. Escolhi esses 5 valores aqui. Poderia ser um número decimal? Poderia, ó. Pode ser qualquer número racional, mas eu não quis. Eu quis pegar esses caras aqui porque vai me facilitar, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Se o A for 0, quem vai ser o B? Não sei. 0 mais alguém dá 5. Quem é esse alguém que se eu somar dá 5? O próprio 5, né? Então nessa equação, 0, 5 é um par ordenado. Por quê, ó? 0 mais 5 dá 5, tá? 1. Se o A for 1, o B vai ser o quê? Bom, 1 mais alguém tem que dar 5. Quem é esse alguém? 4. Então o segundo par ordenado é esse aqui. E menos 1? Menos 1 mais alguém dá 5. Quem é esse alguém? Isso, 6. Porque menos 1 mais 6 dá 5 positivo. E o 2? 2 mais 3 dá 5, né? Esse é outro par ordenado. Olha, eu peguei uma equação ridícula justamente para a gente não perder tempo pensando em resolver. Porque resolver você já sabe. Eu quero só te mostrar a relação entre as coisas. Tá? É isso que eu quero de você hoje. E para fechar o menos 2. Menos 2 mais alguém é igual a 5. Quem é esse alguém? 7. Então está aqui o outro par ordenado. Se você fez outros valores, não tem problema. O que você observou, ou se não observou, que você vai observar no seu plano cartesiano, depois dos pontos marcados, é a mesma coisa que a gente vai observar agora que eu vou te mostrar. Tá? Preste atenção aqui, ó. Primeiro par ordenado, 0, 5. Então é 0 na horizontal e na direção do 0 eu vou andar 5 casas na direção positiva. Então estou no 0, vou subir até a casa 5. Tá aqui. 1, 4. 1 na direção horizontal e vou andar 4 casas nessa direção do 1, vou andar 4 casas na direção positiva. Então eu vou andar para cá, ó. 1, 4. Menos 1, 6. Mesma coisa, ó. Menos 1 na horizontal e vou subir esse cara até o 6, ó. 2, 3. 2, subirei até o 3. Menos 2, 7. O menos 2... Ih, não tem. Cadê? Menos 7 está mais ou menos aqui, ó. O menos 7 não, desculpa. O 7 positivo está mais ou menos ali. Na pontinha da seta, tá? O menos 2, ó, na horizontal eu vou levar até o 7 na vertical. Então ele vai estar aqui, ó. Tá? Pergunta. Essa é uma equação de duas variáveis e nós projetamos seus pontos ali no plano cartesiano. O que você consegue reparar em relação a esses pontos? O que você consegue ver em relação a esses pontos? Qual é a curiosidade de todos esses pontos? Vou até fazer mais uma. Se o A for 3, quem vai ser o B? 3 mais quem dá 5? 3 mais 2. Então se o A for 3, o B vai ser 2. 3, estou levando até a altura do 2. Só lembrando que você pode nomear, tá? Se esse eixo aqui representa o A, o outro representa o B, você pode dar os nomes, tá certo? Olha só, o que tem de curioso nesses pontos aí? Eles estão em fileira, em linha reta. Todos eles estão em linha reta. Não é isso? Professor, vai ser assim toda a equação do primeiro grau com duas variáveis? Sim, toda a equação do primeiro grau com duas variáveis vai ter isso. Vai ter uma reta, pontos, soluções que representam pontos, e esses pontos estarão em linha reta. Ah, então eu posso dizer que sempre vai fazer uma reta? Não, nem sempre. Quando vai fazer uma reta e quando vai fazer só pontos, que nem está aqui. Quando o meu conjunto universo for reais e reais, vai fazer uma reta. Quando não for reais e reais, eu vou ter só pontinhos em fileira. Por quê? Porque olha só, racionais envolvem números decimais, excluindo as dízimas não periódicas, concorda comigo? Então eu vou ter aqui, ó,
Entre o 2 e o 3, eu vou ter infinitos caras dentro dos racionais, tá? Então, ó, pela lógica, por exemplo, se eu pegar um 2,5, ele vai ter como solução alguém que vai estar nessa altura aqui, porque eu vou estar seguindo a reta. Se eu pegar um 2,7, que está mais ou menos aqui, a solução dele vai estar mais ou menos aqui, certo? Eu vou ter muitos pontinhos colados que vão gerar muitas soluções aqui, ó, vão gerar muitos pontos aqui. E esses pontinhos vão tender a fazer uma reta. Por que então que eles não farão uma reta quando for racionais e irracionais? Já que os racionais existem tantos assim. Porque em matemática tem uma coisa chamada conjunto denso e conjunto não denso. É um assunto mais para frente. Mas os números racionais, eles não são considerados um conjunto denso. Tá? O que isso significa? Significa que ele tem muitos buracos. Ele tem muitos buracos entre ele. Como ele é certinho, tipo os decimais, eles são os decimais na maioria exatos, ele vai ter muito buraco. Tá? Quando for natural com natural ou inteiro com inteiro, aqui, ó, isso aqui, os pontos vão estar ainda mais afastados, porque é de 1 em 1. Que nem a gente já fez antes aqui, de 1 em 1. Vão estar pontos afastados. Agora, quando for reais com reais, você vai ter tantos pontos para marcar que eles vão estar colados. E aí me lembra, em geometria, o que são infinitos pontos juntos na mesma direção? Uma reta. Ah, então eu vou ter tantos pontos aqui, ó, como pares ordenados, eu vou ter tantos pontos aqui, que eles vão ser de fato uma reta, tá? Então, olhando para o plano cartesiano, uma equação de duas variáveis, ela tende a ser uma reta. Ela só será uma reta quando o teu conjunto universo for números reais para as duas variáveis. Quando não for, você vai só marcar pontinhos. Beleza? Todas as retas vão ser iguais? Não, eu vou ter reta assim, eu vou ter reta menos inclinada, eu vou ter reta inclinada para o outro lado. Cada reta vai ter uma inclinação diferente. Cada reta tem uma inclinação diferente. No dever de casa de vocês tem várias equações, vocês vão fazer as soluções delas, vocês vão ver que cada uma delas se comporta de uma forma diferente. Mas todas elas farão pontos em linha reta. Tá certo? Ok? Aí eu te pergunto. Se uma equação de duas variáveis pode fazer uma reta no plano cartesiano, o que vai ser um sistema de equação? O que significa um sistema de equação? Pensa aí enquanto eu escrevo o sistema aqui no quadro. Vou dar uma pausa só para não ficar muito longo o vídeo. Ó, voltei só para você copiar o sistema de equação ali e tentar fazer, tá? Tenta fazer aquele sistema de equação bonito e maravilhoso ali. Tenta mexer nele. E aí, de novo, você vai pausar agora, eu vou deixar o vídeo correndo, e tenta resolver e achar a solução dele. E vai pensando no que isso significa no plano cartesiano. Ok? Vamos lá. Meu sistema de equação de duas variáveis é o seguinte. Lembra o que é um sistema de equação? Sistema de equação, a pergunta é, eu tenho duas equações com duas variáveis cada. Porém, as variáveis da primeira são as mesmas da segunda. Significa que eu quero saber o seguinte. Essa pode ter infinitas soluções. Essa pode ter infinitas soluções. Quando eu ponho as duas juntas, eu estou te perguntando qual é a única solução que serve para as duas. Então, vamos resolver. Eu vou resolver pelo método da adição. Beleza? E como eu não sou bobo nem nada, olha que bonito. O método da adição tem como finalidade eliminar uma variável. Para eliminar, somando, as duas têm que ser opostas. Eu já tenho as opostas, ó, B positivo com B negativo. Quando eu somar positivo com negativo, vira zero. É o que eu queria aqui, ó. Vou somar porque já está como eu queria. 2A mais 1A dá 3A. B mais o seu oposto dá zero. Não vou nem colocar. Igual menos 1 mais menos 5, ou em outras palavras, menos 1 menos 5 dá menos 6. Pergunta, chuchuzada. 3 vezes quem dá menos 6? 3 vezes menos 2. Então o A vale menos 2. Opa, já descobri quem vale o A. Agora eu vou descobrir quem vale o B. Como é que eu faço para descobrir quem vale o B? Eu vou usar o valor que eu achei em qualquer equação acima. Posso aplicar de novo o método da adição para achar o A? Até posso, mas aí
contigo eu não recomendo não. Pode tentar, mas eu não recomendo não. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o A em qualquer equação aqui, eu vou substituir. Eu vou usar na segunda porque eu não sou bobo, tá? Aí vai ficar assim, ó, o A vale menos 2, né? Então, menos 2 menos B igual a menos 5, tá? Fazendo as trocas, ó, o B está negativo, eu vou trazer ele para cá como positivo, aquele macetinho, tá? Aí vai ficar assim, ó, menos 2 igual a menos 5 mais B, virou B positivo. E esse menos 5, eu quero tirar ele daqui porque o B aqui tem que ficar sozinho, vou tirar esse menos 5 daqui e vai para lá positivo, então vai ficar, ó, menos 2 mais 5 igual a B. Esse macetinho de trocar de lado é o princípio aditivo, tá? Eu estou somando e subtraindo dos dois lados, só que meio no macete, tá? Beleza. Quanto é menos 2 mais 5? Ah, é 3. Então o B vale 3. Qual é a solução desse sistema de equação? Solução é menos 2 e 3. O que isso significa? Isso aqui é um par ordenado, né? Vou levar esse par ordenado para cá, ó. Menos 2, vou levar até a altura do 3. Vai vir para cá, ó. Ó. Esse único ponto é a solução do sistema de equação. Professor, por que uma equação tem vários pontos e o sistema tem um ponto só? Porque cada ponto da equação significa uma solução para ela. E como eu já falei, cada equação tem de duas variáveis. Tem várias soluções. O sistema tem uma solução só. Se eu for pensar no plano cartesiano, o que esse pontinho significa? Ele é o cruzamento das duas retas de pontos. Se eu traçar os pontos dessa equação e os pontos dessa equação, esses pontos, cada um vai ser uma linha reta, eles vão se cruzar aqui. Esse ponto pertence às duas retas. Fica como dever de casa. Acha algumas soluções para essa e algumas soluções para essa. E verifica que essa solução vai estar nas duas e vai ser o ponto que pertence às duas fileiras. Beleza? Encerramos aí. Até a aula ao vivo.